Fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Então, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a continuação do vídeo anterior a respeito da geografia da Rússia e hoje falando um pouco a respeito da formação territorial e dos aspectos geopolíticos, tá, da Rússia, do avanço e recuo de suas fronteiras, né, da parte ali, inclusive do leste europeu e da chamada SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que a gente vai saber o que, que ela é, né, tem toda a relação aí com a formação territorial da Rússia, né, com a geopolítica dela. Então a gente vai estar compreendendo aí o que, que é a SEI também. Tá? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, esse mapa, tá, que mostra a extensão territorial da Rússia. Lembrando que a Rússia é o maior país do mundo, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Tanto é que ela ocupa os dois continentes, como foi falado no vídeo anterior, e ela possui aí em torno de 84 unidades federativas, tá? Só a título de comparação, o Brasil ele tem 27 unidades federativas, que são 26 estados e um distrito federal. Os Estados Unidos possuem 50 estados, tá? E no caso aí a Rússia tem 84. Então, divididos em oblastes, repúblicas, okrugs, tá? A diferença delas é o grau de autonomia, né? As repúblicas elas são mais autônomas do que os oblastes, e os okrugs são locais de minoria étnica, né? Por que, que isso acontece? A Rússia ela tem todo esse número alto de federações, não só por causa do tamanho dela, que exige aí, é claro, uma descentralização administrativa, mas também porque ela possui uma grande diversidade de povos, de culturas, de nações, né? Como se tivessem várias nações dentro de um só país. É mais ou menos a título de comparação com o Brasil, por exemplo, ou com os Estados Unidos. Quando você vai num estado, apesar de estar no mesmo país, parece eles têm outra cultura, outro idioma, talvez, né? No caso da Rússia, né? Aqui nós temos vários sotaques, né? Diferentes sotaques. Temos formações étnicas diferentes, tá? Então, se você vai, por exemplo, para os estados da região Nordeste, eles têm certa diferença com os estados da região Norte ou com os estados da região Sul em relação à história, não só a questão de paisagens, né, como clima, vegetação, isso também, mas a formação étnica e cultural. Então, assim como é aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, né, onde cada estado ele tem uma cultura e uma história bem típicos, né? Ali na Rússia a gente vai ter isso também, né? Justamente porque ela é fruto aí do chamado Império Russo, que incorporou várias nações e vários povos, tá? Então, como a gente vai ver. Então, essa daí são as principais características da geografia política da Rússia, né? Essas divisões administrativas, refletindo aí a diversidade de povos e culturas que existem lá. A gente também tem uma diversidade religiosa ali na Rússia, porque a Rússia, a religião na Rússia é predominantemente católica ortodoxa. O que, que é isso? É um ramo do catolicismo que se desvinculou de Roma. Como vocês estudam história, se não estudaram ou vão estudar, né, sobre o cisma do Oriente, lá no ano mais ou menos de 1200 depois de Cristo, dentro da Igreja Católica houve uma ruptura, antes da Reforma Protestante, tá? Muito antes da Reforma Protestante, um setor da Igreja Católica deixou de aceitar a autoridade de Roma, né, do Papa, como autoridade legítima, e se separou. Então nós vamos ter a Igreja Católica no Ocidente, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, hoje liderada pelo Papa Francisco, e no Oriente, né, nós vamos ter a Igreja Católica Ortodoxa, que vai predominar na Grécia, na Ucrânia, na Rússia, em todos esses países do lado oriental, que também vão se reivindicar como a continuação da igreja primitiva de Cristo, né? Então, aquela com a autoridade de Pedro, enfim, a gente vai ter essa divisão aí. Então, esse ramo do catolicismo é o que é predominante nessa região do leste europeu, beleza? Mas a gente também vai ter outras religiões, incluindo o judaísmo, né? Inclusive, tem um oblast judaico, né? Uma comunidade autônoma formada somente por judeus, e vai ter também a religião islâmica ali. A gente tem regiões, por exemplo, como a Chechênia, que vamos ter uma maioria islâmica. Então a gente tem essa diversidade na Rússia, né, apesar do predomínio da religião é, ortodoxa na maior parte do continente. Seguindo aqui, então, a gente vai ter a formação do território da Rússia a partir do antigo reino de Rus de Kiev, em 1054
depois de Cristo. Então esse pequeno reino aí é reivindicado tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, né, como o seu passado histórico, né, foi ali o berço da civilização o russo-ucraniana, né, dentro da narrativa dos dois países. Mas de qualquer maneira, a Ucrânia ela fez parte do território russo, né, ela atualmente é um país independente, a independência dela é bastante recente, tá, ela data mais ou menos ali do final da União Soviética, que a gente vai ver mais para frente, mas ela fez parte do território na época do Império Russo. Esse mapa que a gente está vendo aqui é o mapa de 1533, mais ou menos, né, os limites fronteiriços nessa época. A gente vai ter uma mudança a partir da Revolução Russa, então é muito importante entender essa Revolução Russa, que vocês aprofundam bastante no conteúdo de história, mas que em geografia é trabalhado também para entender quais mudanças ocorreram no território russo, né, em questão da economia, em questão da política, né, da geopolítica e da própria formação do território russo. Tá? Então, a Revolução Russa foi a tomada de poder pelos bolcheviques, né, que derrubaram o último monarca da Rússia, Nicolau. Então, a Rússia até então era uma monarquia governada por um czar, né, que era o nome dado ao monarca, né, em analogia aos Césares, né, ao César de Roma, mas que apesar do país ele ser uma monarquia, a economia do país ele já era capitalista nessa época. É claro que era um capitalismo nascente, né? Enquanto a Revolução Industrial, por exemplo, bombava no Reino Unido, na Alemanha, ali na Rússia do czar ela estava andando ainda a passos lentos. Então pode dizer que a Rússia ela era um país da periferia do capitalismo, era um capitalismo periférico, né? Ela já não era um país feudal, mas ela no geral era uma economia capitalista. Então os bolcheviques eles vão ser inspirados, né, pelas ideias de Karl Marx, da construção de uma economia socialista, de um sistema socialista. O que é isso? No caso, o capitalismo, ele basicamente é o sistema que nós vivemos hoje, tá? O sistema onde a maior parte das atividades econômicas ela pode ser desenvolvida pelas pessoas, tá? A partir de uma propriedade privada, ou seja, eu tenho uma empresa que é minha, né? Eu posso ter uma empresa que é minha, eu posso ter um pedaço de terra para plantar que é meu, tá? Ele não é do governo, não é do Estado, ele é meu, eu posso... Então as pessoas individualmente, né? Ou em grupos, mas enfim, no predomínio da propriedade privada dos meios de produção. Então a produção ela não é centralizada pelo governo, pelo Estado. Já numa economia socialista é totalmente o contrário, né? A maior parte dos serviços eles são públicos, né? O Estado ele centraliza toda, se não boa parte da produção, tá? Então a terra para plantar, as indústrias, os supermercados, tudo é público, né? Como a escola atualmente que você estuda, né? Um grande exemplo disso, a escola é uma escola pública, né? Onde todas as pessoas podem ter o acesso a ela, tá? Ela é mantida pelo Estado através aí da coleta de impostos, né? Então a gente tem esse mesmo sistema expandido a todos os outros setores da economia, né? num sistema socialista. E qual era a ideia deles? Era justamente construir um sistema de igualdade, onde todos tenham acesso a todos os recursos, onde não existam ricos nem pobres, né? Então a crítica, o Karl Marx é um filósofo que vocês vão estudar mais para frente, com mais profundidade, né? Quem está no ensino fundamental vai aprofundar sobre isso no ensino médio, né? Não quero aqui aprofundar sobre isso, mas em resumo, esse cara ele criticava o sistema capitalista, ele dizia que era um sistema desigual, era um sistema que concentrava a riqueza na mão de poucas pessoas, né, enquanto um número de pessoas não tinha acesso à propriedade, não tinha e não tem, né, até hoje acesso à terra, né, para plantar, moradia, enfim, são pessoas que só podem vender sua força de trabalho e que vão se tornar como os escravos de antigamente, né, ou como os servos da Idade Média, que vão trabalhar em troca da sobrevivência puramente, tá? Eles seriam como escravos modernos. Então a gente vai ter essa desigualdade no capitalismo, ricos e pobres, quem manda e quem obedece. Então a ideia do socialismo era criar um sistema igual para todos, onde não existisse essa desigualdade. Então os serviços todos seriam públicos, todos teriam acesso a tudo, e é claro que a produção, consequentemente, ela ia ser centralizada aí no Estado, nas decisões dentro de um Estado controlado aí coletivamente pelos trabalhadores. E é claro, essa era a ideia original deles, né, da própria ideia socialista. É claro que se na prática não foi assim, aí já é um outro assunto, né, uma outra discussão, mas eu exponho aqui qual era a ideia deles, né.
E é claro que isso gerou essa mudança na economia da Rússia, né? Então a economia da Rússia vai ser uma economia assim, centralizada no Estado, né, com os serviços sendo públicos, né, ou estatais. Os partidos também, vai existir apenas um único partido, né, um único partido que represente todos os trabalhadores, que no caso era o bolchevique, né, então não existia toda essa diversidade de partidos que a gente tem hoje aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente está em período de eleições, tem partidos com várias ideias, todo mundo pode fazer parte de algum partido diferente, pode fundar o seu próprio se quiser, né, então tem essa liberdade, né, o chamado liberalismo político, né, a democracia liberal. Isso não existia dentro do contexto de revolução socialista, né? Um partido que comanda ali todo o processo político dentro do país vai ser o partido bolchevique, tá? Então essa daí vai ser uma mudança dentro da política da Rússia também. E a gente vai ter incorporação de vários países à União Soviética, tá? Então outros países que foram aderindo ao sistema socialista, eles foram se incorporando aí dentro da União Soviética, tá? Claro que nem todos os países que são socialistas, né, que aderiram ao socialismo, foram necessariamente fazer parte da União Soviética. Um exemplo disso é a China, tá? A China ela passou por uma revolução, mas ela não foi anexada aí, ou incorporada dentro da União Soviética. E a Iugoslávia também não, tá? A Iugoslávia foi um país socialista, mas ela não fez parte da União Soviética. Mas boa parte dos partidos dos países do leste europeu, né, vizinhos da Rússia, que fazem fronteira com ela, foram se incorporando. Então, se você pegar um livro de geografia lá dos anos 80, dos anos 70, você vai ver, você não vai ver um mapa escrito Rússia, vai ver um mapa escrito União Soviética, tá? Então, era como se fosse um país só. Essa foi uma grande alteração aí no mapa político da Europa e da Ásia, tá? A partir depois da Revolução, né, a gente vai ter depois a Segunda Guerra, e depois da Segunda Guerra, né, com a derrota do regime nazista, né, que são tópicos que vocês estudam mais em história, tá? Eu não vou entrar muito nesses temas, mas depois da Segunda Guerra, né, então a gente vai ter o conjunto de países na Europa que vai ficar com medo de que aconteça com eles o que aconteceu com a Rússia, tá? Então eles vão pensar o seguinte, né, eles vão ficar com medo, né, de que aconteça uma revolução ali. Existia vários movimentos comunistas surgindo em vários países da Europa, né? Então eles fizeram uma aliança para impedir a revolução ali. Ó, nós somos países capitalistas, queremos nos manter assim. Então os governos desses países se uniram para combater o avanço do comunismo, né? Com medo também de que, né, daqui a pouco toda a Europa tivesse incorporada à União Soviética, né? De repente toda a Europa estaria fazendo parte do bloco. Então, eles se uniram e formaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é o que a gente conhece por OTAN. Tá? Essa aliança existe até hoje, mas ela se formou naquela época com esse objetivo principal, que era combater o comunismo nos seus países, tá? Combater o avanço das revoluções socialistas ou até se proteger de uma agressão da União Soviética. Tá? E assim tem início a chamada Guerra Fria, porque esses países eles vão começar a rivalizar com a Rússia, tá? Lembrando que a OTAN ela não era composta apenas por países europeus, tá? Os Estados Unidos o Canadá, por exemplo, fazem parte dessa aliança, por isso que tem o nome Atlântico Norte, porque são países que compõem o Atlântico Norte. Se você olhar o mapa mundi ali, o Oceano Atlântico ele banha tanto a Europa ali, na parte ocidental, quanto os Estados Unidos e o Canadá, né, América do Norte. Então nós vamos ter, por isso que não se chama Aliança Europeia, se chama Organização do Atlântico Norte, né? Então a gente vai ter o mundo dividido aí entre a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, e a União Soviética, liderada ali pelos países do Pacto de Varsóvia, tá? Que vai ser uma aliança militar entre os países socialistas também, alinhados à União Soviética. Então a gente vai ter essa divisão do mundo. E por que a Guerra Fria tem esse nome? Porque esses países eles não se enfrentavam diretamente, né? Eram países com armas nucleares, e um conflito nuclear a gente sabe que ia ser fatal para o planeta inteiro, com a quantidade de bombas que os dois lados têm, seria capaz de destruir, não exageradamente, o mundo, né? Então poderia literalmente destruir o planeta, né? Uma guerra nuclear entre os dois. Então eles não se enfrentaram um contra o outro. Você não vai ver os Estados Unidos atacando o território russo, né, da União Soviética, e nem o contrário.
mas eles vão se enfrentar em outros países, tá? Vai ter revoluções em outros países e cada lado vai apoiar um, né? Então a gente vai ver esse mapa, por exemplo, aqui, a gente vê em azul escuro, são os países da OTAN naquela época, em vermelho são todos os países que são socialistas, tá? Não necessariamente países da União Soviética, mas países que se aliaram, foram aliados, né, do Pacto de Varsóvia. E depois nós temos os países não alinhados, né, que são países que procuraram aí se manter neutros, né, mas a maior parte dos países acabava tendo que escolher um lado, ou você escolhia o lado capitalista ou você escolhia o lado socialista, tá? Então era isso que determinava a divisão do mundo naquela época. E é claro que a Europa, né, que é o que a gente está estudando, ela ficou dividida nesse sentido, tá? O leste europeu era mais pro lado socialista e o oeste, tá? A parte ocidental era capitalista. Então nós temos uma disputa de dois sistemas. Como as revoluções socialistas elas estavam correndo a nível mundial, né, e a ideia justamente do marxismo, né, de Karl Marx era uma mudança não a nível só de país, mas de mundo, né, uma revolução a nível global. A ideia era que o mundo inteiro se tornasse socialista, né, uma sociedade planetária. Pelo menos a ideia é dentro dos escritos aí de teóricos socialistas. Então a Rússia ela vai acabar apoiando aí países, né, as guerrilhas, grupos armados socialistas que queriam promover revolução, e a OTAN, por outro lado, né, vai dentro desses países que têm revolução, vai apoiar os governos ou grupos armados que são contra os comunistas, né, são capitalistas. Então um exemplo disso, por exemplo, é a Coreia. Por que a Coreia hoje está dividida em dois até os dias de hoje, né, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul? Porque lá teve uma tentativa de revolução socialista, então a China e a União Soviética apoiaram os guerrilheiros comunistas do norte e a OTAN, os Estados Unidos, apoiaram ali os do sul, né, representando o capitalismo. Só que essa guerra ela não teve um fim até os dias de hoje e aí a península, né, da Coreia acabou ficando dividida entre esses dois blocos, né, um governo socialista ao norte e um governo capitalista no sul. Então isso é só um exemplo, tá? Mas teve vários outros casos durante a Guerra Fria, por exemplo, o Vietnã, que teve interferência, né, dos Estados Unidos apoiando um lado e a União Soviética apoiando o outro, né? Então, dentro dos países aconteciam guerras civis, revoluções, e a OTAN e a União Soviética se envolviam lá, tá? Eles não se enfrentavam diretamente. Então, por isso que é uma guerra fria, porque é uma guerra ideológica, uma guerra cultural, e é um conflito militar indireto entre esses dois blocos, né? Dentro de outros países que não eles próprios. Tá? Então existia também muita questão da propaganda também, né? De lançamento de filmes, quadrinhos, enfim, cada lado fazendo sua narrativa. A Guerra Fria ela vai ter um fim no início dos anos 90, tá? Então ali em 91 a gente vai ter um líder da Rússia chamado Mikhail Gorbachev, tá? O último líder da União Soviética, e ele inclusive morreu essa semana em que eu estou fazendo esse vídeo, né? Esse ano de 2022, foi bastante noticiado. Esse cara ele promoveu várias reformas, tá? Que acabaram colocando fim na União Soviética. Então ele desfez muitas das mudanças que tinham sido feitas pela Revolução Russa. A Revolução Russa tinha transformado o país numa economia socialista. O Gorbachev foi lá e privatizou as empresas, né? Deixou elas deu uma abertura maior para funcionar uma economia de mercado, né, onde boa parte inclusive permitindo a entrada de empresas de outros países, né, que era uma coisa bastante limitada naquela época, tá? Então ele foi abrindo a economia, transformando o território, né, soviético numa economia capitalista. E ele promoveu também uma abertura política, ou seja, ele começou a promover, permitiu a liberdade de expressão, a criação de outros partidos, né? Então acabou com o fim do regime de partido único. E aí nós vamos ter então, né, a perestroika, a abertura econômica, tá? Que pôs fim à economia socialista, e a Glasnost, que colocou fim ao partido único e fez gerar aí vários partidos. Alguns deles eu coloquei no slide, tá? Só para título de informação. No caso, esse partido bem na esquerda aí na figurinha é o partido do Vladimir Putin, atual presidente, né? O Partido Nacionalista. Nós vamos ter Partido Liberal, Partido Social Democrata, enfim, vai surgir outras ideias, né? Então, a partir dessas reformas, né, muitos países eles vão deixando de fazer parte da União Soviética, ela vai se dissolvendo em vários países. Como esse é um tema muito trabalhado em história, ele entra em mais detalhes, eu não vou entrar nos detalhes de como aconteceu tudo isso, enfim.
até porque aqui, para a geografia, isso não vem tanto ao caso, tá? O que vem ao caso são as mudanças aí no mapa. Então a gente vai ver que depois do fim da União Soviética surgiram vários países novos, tá? Então aí pode ver o mapa da direita, né? O mapa aí da direita, 2014, mostra vários países que surgiram após a União Soviética. Um deles foi a Ucrânia, tá? Que teve a sua independência, a Bielorrússia, países ali como a Lituânia, vou até marcar aqui, tá? Lituânia, Estônia e Letônia. Deixa eu ver se abre aqui, ó. Esses países aqui que são conhecidos como países do Báltico, tá? Do Mar Báltico. Tá? Lituânia, Estônia e Letônia, tá? A gente tem aqui a Ucrânia, por exemplo. Enfim, foi essa mudança que aconteceu depois da Guerra Fria no mapa político do leste europeu e da própria Rússia, né? Só que é claro que depois dessa dissolução, né, do fim da União Soviética, da divisão em vários países que conquistaram sua independência, alguns se afastaram da Rússia, né, como foi o caso da Lituânia, da Estônia, e alguns quiseram permanecer com uma aliança, né, permanecer com uma boa amizade, com boas relações, que é o caso ali do Cazaquistão, por exemplo, né, do Azerbaijão, do Uzbequistão, da Bielorrússia. Então eles formaram uma nova aliança, né, chamada SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Então depois que terminou a União Soviética surgiu esse bloco, tá? Nessa época já existia a União Europeia e a OTAN, né, continuou existindo mesmo ao fim da União Soviética. Então alguns países foram fazer parte dela, né? No caso os países do Báltico, né, como a Lituânia, a Letônia, elas foram para o lado ocidental, né? Então a gente pode ver que mesmo com o fim da Guerra Fria ainda tinha essa disputa agora entre os países do leste europeu, né? De um lado a Europa e a OTAN, né, querendo cooptar alguns países que eram antigos estados soviéticos, né? E de outro lado a Rússia tentando manter, né, a maior parte de países possível dentro da aliança, no caso da SEI, né, e da própria esfera russa de influência. Então a gente vai ter uma continuação atualmente, né, de uma Guerra Fria, né, uma espécie de Guerra Fria 2.0, né, falando assim de uma forma figurativa, né. Aqui está a bandeira da SEI, tá? Então a SEI seria a versão russa da União Europeia, tá? Então, enquanto nós temos lá no lado ocidental da Europa a União Europeia, formada por atualmente a Alemanha, França, né? Portugal, Espanha, a gente vai ter desse lado aqui, do lado oriental, a Rússia, né, com os seus vários países na volta ali, Cazaquistão, Uzbequistão, Bielorrússia, tá? A Ucrânia, ela fez parte da SEI também, só que o que aconteceu? Essa aí foi um exemplo, né, de tensão que continua depois da Guerra Fria. No caso, em 2014, aí como é que se diz? A Ucrânia, ela teve uma queda de governo, tá? Querendo manifestações populares querendo que a Ucrânia se aproximasse da União Europeia, fizesse parte da OTAN, e a Rússia então não aceitou vamos dizer assim, essa atitude, né? E ela se aproveitou que parte do território da Ucrânia ali era formado por maioria de russos e por pessoas que não queriam essa aproximação com a OTAN. Então ela invadiu a Crimeia, promoveu ali um referendo, né, uma votação para a população, vocês querem fazer parte da Rússia? Teve, de forma questionável, é claro, 80% de aprovação, né, dos votos dizendo sim, nós queremos fazer parte da Rússia. Né? Então a Crimeia, que era um estado ucraniano, né, foi anexado pela Rússia. E a gente vai ter também o apoio depois que a Rússia anexou a Crimeia, tá? Ela vai também armar grupos separatistas no leste, né, na região que a gente conhece por Donbass. Então essas duas províncias da Ucrânia, né, Luhansk e Donetsk, são províncias hoje que buscam a independência, e em 2014 a Rússia vai apoiar esses grupos, né, vai apoiar a tentativa de separação deles. E hoje, é claro, com a guerra que iniciou em 2022, foi depois que a Rússia reconheceu essas regiões como países independentes e enviou militares para ajudar eles a se separar, tá? Então aí teve mas isso aí foi fruto de uma disputa de influência entre a Rússia e a OTAN. Como a gente pode ver nessa tirinha, tá? Essa tirinha aí representa essas disputas territoriais que existem até hoje, né, entre a Rússia, tentando manter perto dela os antigos países soviéticos, e de outro lado
a União Europeia e os Estados Unidos, né, tentando puxar para eles, né? Então vou ver que é um cabo de guerra, né? É uma continuação da Guerra Fria, muito parecido com o que aconteceu na Coreia ou no Vietnã, né? Eles estão dentro de um país se enfrentando indiretamente, tá? É, então notem que mesmo com o fim da Guerra Fria, né, a gente vai ter essa continuidade de conflito. Só que, claro, o objetivo da Rússia hoje não é estabelecer um regime socialista, como era na época da Guerra Fria da União Soviética. Hoje a Rússia é um país capitalista, tá? Então, assim como os Estados Unidos e a União Europeia, né, os países da Europa, eles têm os seus interesses econômicos e políticos em se fortalecer, agregando o maior número de países para o lado deles, a Rússia também tem esse mesmo interesse, tá? Então são dois países capitalistas brigando ali entre eles, tá? Hoje em dia. Então a gente vê que não é exatamente como a Guerra Fria do passado, tá? A gente não pode fazer essa confusão. Outros conflitos que a Rússia teve recentemente, tá? Nos anos 90, por exemplo, a Chechênia, que é uma província de maioria islâmica, tentou se separar e fundar um estado independente. Só que eles não conseguiram, tá? A Rússia reprimiu por 2 vezes essa tentativa deles se separarem, tá? Então a Chechênia continuou fazendo parte da Rússia. Teve outra intervenção militar recente da Rússia aí, foi na Guerra Civil, tá? Da Síria, que é um conflito bem complexo, que eu não vou explicar aqui também com detalhes. Se alguém quiser se aprofundar, pode estar procurando aí vídeos a respeito da Guerra Civil da Síria, tá? Mas aconteceu ali mais ou menos o que acontecia na Guerra Fria também. No caso, tiveram guerrilhas que tentaram derrubar o presidente sírio, né? Essas guerrilhas foram apoiadas pelos Estados Unidos, como a gente vê nessa tirinha aí, nessa charge, e a Rússia apoiou o presidente, né? Mandou tropas para lá, mandou, né, dinheiro, mandou recursos, né? E é claro que a Rússia ela tinha vários interesses em manter ali essa aliança, né? A Rússia tem acesso aos portos na Síria, então a gente vê que e esse conflito vem lá desde 2010, se arrastando, né, até os dias de hoje, mas é claro que acabou predominando dentro do conflito que ainda está em curso, né, o domínio do presidente Bashar al-Assad, porque é apoiado pela Rússia, tá? Então a gente vê aí um exemplo disso, dessa continuidade aí da Guerra Fria, os Estados Unidos apoiando um lado e a Rússia apoiando o outro, tá? Dois países capitalistas hoje disputando influência dentro de outros países, tá? Assim como foi na Ucrânia hoje, foi na Síria, né? E a gente tem também outra mudança importante a se ressaltar no cenário geopolítico, tá? É a, é a Iugoslávia, que ela também se dissolveu no início dos anos 90, tá? Após a União Soviética se desmanchar, a Iugoslávia também ela se desmembrou em vários blocos após uma guerra civil. Ela era também um país formado por uma diversidade de povos, diversidade de culturas, tá? Existia ali islâmicos, católicos ortodoxos, protestantes, enfim. Só que depois da morte do líder que conseguia manter o país unido, eles se entraram em um conflito civil e gerou esses vários países que hoje a gente conhece como Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia e Eslovênia. E tem também o Kosovo, que é um país que busca sua independência, mas que ele não é reconhecido pela maior parte da comunidade internacional. Então essa aí é outra mudança no cenário geopolítico após a Guerra Fria, certo? No mapa político da Europa. Então, de forma bem resumida, tá? A gente pode rever aí o mapa, por exemplo, da Iugoslávia, como é que ele ficou aqui, né, de 80 para 2014. Tá, mas no geral, pessoal, era esse resumo que eu tinha para fazer aí, bastante longo, tá? Porque são muitos temas, assim, toda a formação aí dos países do leste europeu recente, ela envolve muita história, muita coisa, desde a Guerra Fria, tá? Mas é importante entender então que a Rússia, né, ela foi mudando suas fronteiras e que aquele conflito que existia na Guerra Fria, né, entre o bloco capitalista e o bloco socialista, né, hoje existe só que de outra forma, né, entre a Rússia e entre a OTAN, buscando a influência dentro do leste europeu, né? Nós temos aí o leste europeu sendo um objeto de disputa entre esses dois países, tá? Então, espero que vocês possam ter compreendido esse tema, né? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários e eu fico com vocês por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!